Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Motivo de alegria estar juntamente com os irmãos na presença do Senhor, para exaltar e glorificar e enaltecer o nome dEle. Amém? Livro do profeta Ageu, capítulo de número 2. Quantos irmãos localize. O Senhor, Ele tem sido fiel nas nossas vidas, Ele tem cuidado de cada um de nós. Você não chegou por aqui por acaso nessa noite, por mais das adversidades e as dificuldades da vida, os momentos de fraqueza, os momentos de perca. Você conseguiu se chegar neste lugar ainda por causa de um propósito do Senhor com a tua vida. E eu creio nisso, amém? Livro do profeta Ageu, capítulo de número 2 e versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora? Não é nesta em nada em vossos olhos comparada com aquela. Amém? Podem se sentar glorificando o Senhor nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença, Senhor, mais uma vez, prova o Senhor ser o ministro da tua palavra, Senhor. Então é necessário que o Senhor cresça e que eu diminua. É necessário que o teu Espírito Santo tome a direção dos meus lábios, da minha voz, das palavras a ser ministrado ao coração da tua igreja nessa noite, Senhor. Porque eu creio no poder de uma palavra que despede labaredas de fogo, Senhor. Que tem poder, Senhor, de incendiar a nossa alma e nosso espírito, meu Pai. Tem a essência, meu Pai, de transformar a essência do nosso caráter mais uma vez, meu Pai. Senhor, eu sou grato ao Senhor pelas orações, pelos louvores, pelas palavras entoadas nessa noite, meu Pai. E por tudo que o Senhor se operou através dessa palavra ministrada em nossos corações. E eu te agradeço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós se falamos do livro do profeta Ageu, a primeira coisa que nós desejamos em nosso coração é ouvir o Senhor falando que a glória dessa última casa será maior do que da primeira. A manifestação da glória de Deus, ela veio já desde o princípio da criação, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e soprou o fôlego da vida, dando a oportunidade para que o homem pudesse sentir um pouco do que é a manifestação da glória de Deus, a manifestação da presença de Deus na vida. Nós vemos que Deus, Ele tem se refletido em nós com esse fôlego da vida, e você pode até achar que essa glória se esvaiu, que essa presença se partiu, mas quando nós olhamos no reflexo do espelho, nós conseguimos enxergar pelo menos um pouco do que é a manifestação de Deus em favor da vida da raça humana. Nós vemos que Deus, Ele sempre teve o desejo de manifestar a tua glória, e desde o princípio Ele manifestou a tua glória, e até hoje Ele manifesta a tua glória através dos teus servos, através das tuas servas, através da tua palavra, porque mesmo antes dEle criar a raça humana, manifestando da tua glória, Ele já tinha manifestado da tua glória, oferecendo um cordeiro para ser morto por nós, antes mesmo que todas as coisas fossem criadas ou formadas. Nós vemos que esse cordeiro foi morto por causa da minha vida e por causa da tua vida, mas nós vemos que Deus ao longo da história manifesta da tua glória, fazendo promessas para que o homem pudesse ali abdicar ou receber ou herdar aquilo na qual ele tinha preparado para a humanidade. Nós vemos Deus fazendo uma promessa para o patriarca Abraão, de Abraão passando para Isaac, de Isaac para Jacó, Jacó tendo o teu nome transformado para Israel, não porque ele lutou, não porque ele perseverou, não porque ele suplicou com o anjo, mas porque ele reconheceu quem ele era, um mentiroso, um enganador, um usurpador, um trapaceiro. Mas quando nós reconhecemos quem nós somos, Deus faz de nós quem Ele quer que nós sejamos. E quando nós estávamos perdidos, as pessoas tratavam nossas vidas como prostituta, alcoólatra, como drogado, assassino, ladrão. Deus, Ele diz: você era tudo
isso, porque a partir de agora, você é meu príncipe, você é meu filho amado. Através da manifestação da minha glória, as coisas é diferente. Quando Jacó reconhece quem ele é, Deus diz: agora você é Israel, você é príncipe. Por quê? Porque lutaste com os homens e com Deus e prevaleceu. Então nós vemos a manifestação da glória de Deus através da história até se chegar nas nossas vidas. Nós vemos que quando um período de tempo o povo está escravizado na terra do Egito, através da manifestação da glória de Deus, em meio de uma sarça que queimava, ardia, pegava chamas de fogo, mas não se consumia, por causa da manifestação da glória de Deus, tudo para fazer a chamada para um homem chamado Moisés. E Moisés ali sem entender, dizendo: ah, meu Senhor, mas eu não sei falar, como eu posso ir, como eu posso executar aquilo que o Senhor está me colocando. Mas calma, Moisés, quando eu te chamei, eu te escolhi, não temais, não se espanteis. Por quê? Porque eu te chamei, e quando você for, você não vai falar no teu nome, quando você for, você vai falar no meu nome, porque meu nome todas as coisas são possíveis, porque em meu nome as pessoas podem receber a cura, porque em meu nome as pessoas podem receber a liberdade, por causa do meu nome a libertação pode acontecer, por causa do meu nome uma nação pode ser transformada. E quando nós vamos em nome do Senhor Jesus, nós vemos que a manifestação da glória de Deus se opera através das nossas vidas, e nós vemos a manifestação da glória de Deus se manifestando através da vida de Moisés, liderando aquele povo pelo deserto, porque diante do calor do dia, o Senhor envia uma nuvem para trazer um refrigério, aleluia, para aquele povo que caminhava no calor escaldante. E eu quero aqui liberar uma palavra da parte do Senhor: eis que uma nuvem de refrigério vai se chegando para essa tua vida, na qual está passando pelos momentos turbulentos, na qual está se aquecendo por causa das aflições, por causa das perseguições, mas há um Deus nos céus que manifesta da tua glória para trazer esse refrigério para a tua alma. Mas quando chegava a noite no deserto, o Senhor manifestava da tua glória com uma coluna de fogo. Quando vinha as pestes perniciosas, o fogo ali afastava, espantava, mas quando chegava o frio da noite, a coluna de fogo, a glória de Deus os aquecia, para que eles não ficassem ali, aleluia, glórias a Deus, trêmulo por causa daquele frio. Mas sabe o que acontece também? Durante a noite as coisas é trevas, durante a noite é um momento que choramos, durante a noite é um momento de angústia, é um momento de dificuldade, é um momento onde as lágrimas rolam, mas pela manifestação da glória de Deus, no Salmo de número 30, versículo de número 5, o choro pode perdurar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã, porque não importa o que vier a acontecer, um novo sol vai se abrir para a minha vida, um novo sol vai se abrir para a tua vida, um novo tempo vai se chegar sobre a minha vida, se chegará sobre a tua vida, e ainda mais se chegará para todos aqueles que crêem no Senhor Jesus, porque chegará o tempo que um novo céu, uma nova terra vai se abrir, a nova Jerusalém vai descer, e a manifestação da glória de Deus encherá nossas vidas. A manifestação da glória de Deus, um novo tempo vai se chegar para nossas vidas, tudo por causa da manifestação da glória de Deus. Só que nós vemos que a manifestação da glória de Deus, desejando de ser manifestada na vida dos homens, os homens, apesar de caminhar pelo deserto, andar para possuir uma terra prometida, quando ele se chega diante da porta ali para se adentrar na terra prometida, eles começam a ver que tem gigantes, mas a terra não dá para conquistar. Mas só que tem Josué e Caleb ainda se levantando no nosso meio para te dizer: não importa a barreira, não importa o gigante, não importa a dificuldade, não importa a aflição, se o Senhor nos prometeu, nós vamos herdar essa terra por herança. E eu creio que nesta noite ainda tem a manifestação do Espírito de Josué e Caleb no nosso meio, que não importa quem se levantar, se o Senhor prometeu que nos dará, entregará nas nossas mãos, nós já podemos possuir por herança essa terra. Louvado seja o teu nome, Jesus. Só que nós vemos que este povo herda uma terra prometida, Deus sempre desejando manifestar a tua glória em favor da vida do teu povo.
Nós vemos que quando eles estão na terra prometida, usufruindo dos melhores frutos, usufruindo de uma terra boa, larga, farta, uma terra produtiva dos melhores frutos, nós vemos que mesmo assim eles vão entrar no pior período de decadência espiritual e apostasia de fé, na qual Israel já poderia ter vivido, um período de 300 anos onde eles vivem, um período de fé, um abandono da fé, um período de fé, um abandono da fé, mas quando Deus ele deseja manifestar a presença, não importa o quão fraco você esteja, mesmo fraco, a graça dele te basta, a graça dele te basta, o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza, mas não abandona a fé que ele gerou no teu coração. Aquele povo está ali olhando aquela terra, aquele povo está vivendo esse período de apostasia, juízes são levantados para livrar a nação. Só que nós vemos que mesmo diante das providências de Deus, eles não querem a manifestação da glória de Deus. Nós vemos que mesmo diante daquele cenário de apostasia, mesmo com Deus desejando fazer toda aquela proteção e providenciar o melhor para eles, eles abandonam a fé. Eles têm a arca da aliança, aquela representatividade da manifestação da presença de Deus, só que num período na qual Deus diz assim, não dá mais, os filisteus se levantam, Israel vai para uma batalha na qual Deus não ordenou levantar, Deus não ordenou porque Deus não estava no meio do povo, eles levam a arca como um símbolo de uma vitória que Deus poderia garantir, mas o que é a arca sem presença de Deus na vida? O que adianta aparecer com um templo se não tem a presença do Espírito no templo? E quando acontece isso, Israel é derrotado, 4.000 homens, depois mais 30.000 homens são derrotados, a arca da aliança é tomada e um sacerdote chamado Elibe morre por causa da presença de Deus ter se perdido, a glória de Israel se perdeu. Nasce o neto e acabou, a glória foi-se embora de Israel, porque não tem mais a presença de Deus. Mas nós vemos que mesmo diante daquele cenário crítico, onde não tem a presença de Deus, onde não tem a arca da aliança, nós vemos que a nação não está preocupada em buscar a presença, não está preocupada em ter a manifestação da glória de Deus na vida, e eles começam ali agora a clamar para que um rei seja levantado, mas só que o que adianta levantar um rei que está preocupado com seus próprios interesses, e não se importa em buscar a presença? Saul é levantado e é rejeitado, porque tem ofício, e ofício sem presença não é nada. Ofício sem ter o desejo de buscar a presença de Deus não resolve nada. Do que adianta estar nessa tribuna se eu não tiver desejo da presença? Do que adianta eu estar aqui ministrando essa palavra se meu intuito não é buscar o dono da palavra? Saul é rejeitado. Só que não se preocupa não, porque Deus ainda tem pequenos Davi que deseja e se importa com a presença dele. Deus ainda levanta pequenos Davi que tem interesse de buscar a presença de Deus. E nós vemos que Davi vai se levantado porque é um homem segundo o coração de Deus, é uma menina dos olhos de Deus. E Deus levanta Davi para buscar a arca da aliança, para buscar a presença, para trazer a glória de Israel para dentro. Aleluia, ao ponto de Davi desejar de edificar uma casa em nome do Senhor, para que Deus possa se manifestar no meio do teu povo. Como nós sabemos, Salomão, teu filho, vai edificar uma casa. Quando a casa é construída, a arca da aliança é colocada dentro do Santo dos Santos. Salomão, ele faz uma oração. A oração de Salomão chama a atenção da presença de Deus. A oração de Salomão faz com que a manifestação da glória de Deus desça no templo. E quando a glória de Deus desce dentro do templo, Salomão se prostra de joelho, os sacerdotes prostram de joelho. Porque diante da manifestação da presença, só podemos se prostrar. Diante da manifestação da presença, a única forma que nós temos é se prostrar diante da presença. Alguns tremeram, outros caíram como mortos. Os sacerdotes se dobraram de joelhos por causa da manifestação da presença de Deus. Só que mesmo assim o povo não deseja a glória.
Mesmo assim o povo não deseja a presença. Mesmo assim o povo não tem interesse de usufruir daquilo que Deus havia prometido para a vida deles. Deus levanta reis bons para convidar a nação a se arrepender, a convidar o povo a se voltar para Deus. Deus levanta profetas para anunciar o juízo que estava prestes de acontecer, para ver se a nação voltava ali para poder prestar adoração a Ele em sinceridade e verdade. Só que o povo não dá ouvido à voz de Deus, o povo não se arrepende, o povo não se volta para Deus. E Deus levanta o profeta Jeremias para dizer que eles iam para um cativeiro que perduraria 70 anos na Babilônia. E o que nós temos vivido? Vivido mais um período maior do que um ano já dentro de um cativeiro, onde não podemos se abraçar, onde não podemos se cumprimentar, onde não podemos se visitar, onde não podemos se confraternizar, tudo por consequência de quem? Minha. O povo não se volta para Deus. Deus envia eles para o cativeiro babilônico, por consequência do próprio povo. Mas não estou generalizando, porque dentro do cativeiro precisa ter profeta com fé. Dentro do cativeiro precisa ter pessoas que confiam em Deus. Dentro do cativeiro precisa ter alguém que vai levantar, assim como o Paulinho disse aqui nessa noite, que quando todo mundo dizer que não há esperança, que muitas mortes ainda serão geradas, tem um Deus dos céus que está pronto para se manifestar, trazendo a esperança da vida, trazendo a esperança da cura, trazendo a esperança da salvação, porque Ele é o Deus de uma palavra, aleluia, verdadeira e eficaz, que vai se cumprir sobre a vida minha e tua, querendo eu ou não, querendo você ou não, a palavra dele vai se manifestar. E nós vemos isso acontecer. Nós vemos o povo ser levado para o cativeiro babilônico, mesmo diante das prosperidades, porque tem pessoas que no momento de escassez abandonam a Deus, porque Deus não providencia. Mas aquele povo viveu em terra boa, larga, farta, e mesmo assim viveu numa decadência espiritual, porque não é a prosperidade que faz com que você adore, é a presença de Deus que te gera a prosperidade. Não é o que você tem que te faz adorar, é aquilo que Ele fez em você que te faz adorar. Não é o que você recebe financeiramente que te garante a adoração, é o favor imerecido da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, na qual se entregou por nós na cruz do Calvário, que derramou a presença dele sobre a minha e sobre a tua vida, mesmo sem merecer, que te faz adorar, te faz avançar. Aleluia, Jesus. Aquele povo é levado para o cativeiro, 70 anos dentro do cativeiro babilônico. Há uma tristeza na alma tão profunda na vida deles, porque se chega ali e diz assim: cantai para nós um cântico de Sião. Mas como eu posso cantar longe da minha terra? Como eu posso cantar fora da presença? Como eu posso expressar um louvor daquele que eu não busco? Como eu posso expressar uma palavra daquele que não habita mais em mim? Aquele povo lamenta porque não pode adorar. E quantos de nós no dia de hoje, chamado hoje, não adorou? Quantos de nós no dia de hoje, se chegou aqui nessa noite numa sequidão da alma tão grande, porque não conseguiu por causa do momento, o momento não permitiu expressar um louvor para Deus, mas você não precisa de um ambiente específico para adorá-lo, você não precisa de uma circunstância, aleluia, propícia para você adorar, não, porque adoradores não é feito disso, adoradores, como Jesus diz, é adoradores em espírito e em verdade. Eu estou na rua, mas eu adoro, eu estou no serviço, mas eu adoro, eu estou caminhando dentro da minha casa, mas eu adoro, eu estou no templo, mas eu adoro, eu estou, aleluia, na faculdade, mas eu adoro, eu estou no meio da roda de amigos, mas eu adoro, não importa o lugar, eu adoro. Aleluia, Jesus. Jesus, o Senhor, Ele só queria ouvir uma adoração daqueles lábios, mas não dá para adorar.
Só que todo cativeiro tem um fim. Todo cativeiro tem um tempo determinado, e o nosso cativeiro, o tempo determinado está nas mãos de Deus. O tempo determinado no nosso cativeiro está daquele que é o controlador e dominador do tempo e das estações. Não sei qual é o tempo que vai perdurar. O cativeiro babilônico perdurou 70 anos, o nosso cativeiro já passou de 1 ano, mas o que nós estamos dispostos a fazer, quando nós viermos sair de dentro deste cativeiro? Porque a palavra de Deus para o fim do cativeiro babilônico foi: retornai para Jerusalém, edificai o templo, reconstrua as cidades e edifique o muro. Aquele povo retorna. Só que quando aquele povo retorna, eles chegam diante de um cenário crítico. E vocês acreditam que o cenário vai estar bom quando acabar? Vocês acreditam que quando o nosso cativeiro terminar, quando nós se chegar naqueles ambientes que costumeiramente a gente tem que estar, ele vai estar da mesma maneira? Agora faça uma reflexão comigo. Olha para a tua vida. Faça uma reflexão da tua vida espiritual com Deus dentro da tua conversão. Quando terminar o cativeiro, de que jeito você vai encontrá-la? Aquela força que você tinha antes, aquele empenho e aquela dedicação que você tinha antes, aqueles desejos de fazer aqueles propósitos, de pagar aquele preço alto, para ser usado por Deus. De que jeito você vai encontrar o cenário da tua vida? Só que o Senhor me trouxe aqui com uma palavra, e essa palavra se chama reconstrução. Essa palavra se chama reconstrução. Aquele povo retorna e encontra Jerusalém destruída. O grandioso templo de Salomão destruído. Quando ele chega, o Senhor tinha preparado tudo o que era necessário para eles edificar novamente o templo. O Senhor, Ele já tem preparado tudo o que é necessário para você reedificar e reconstruir a tua vida espiritual com Ele. Aquele povo, quando retorna, eles tinham tudo o que era necessário para eles edificar o templo. Só que quando a planta é dada, quando os alicerces do templo é colocado, aqueles que eram idôneos, os mais velhos, a qual saiu do cativeiro, mas tinha visto o esplendoroso templo de Salomão, está dizendo: o que é esse templo comparado com aquele? Diante dos vossos olhos, não é nada, né? Sabe o que o Senhor falou comigo? O que a tua vida era espiritualmente com Ele, por mais forte que foi, não é nada comparado ao que Ele vai fazer na tua vida. Mas o quanto você está disposto a se reconstruir. Precisamos se reconstruir. Porque quantos de nós, os mais idôneos, o Senhor falou comigo isso à tarde hoje, que congrega aqui nesta obra, que tempos passados viu manifestações de cura, libertação e salvação de alma, batismo com o Espírito Santo, e hoje está dizendo: no passado as coisas eram melhores.
O Senhor falou que nós viveríamos tempos de apostasia, mas Ele não disse que a manifestação da glória dele seria menor. Ele disse que haveria apostasia porque o amor de muito ia se esfriar, mas Ele não disse que a glória dele ia se desvairir. Ela pode se desvair na vida daqueles que não querem. Então não importa o que foi a tua vida, o Senhor está dizendo aquilo não é nada. Por conta daquilo, aqueles que eram mais jovens, que não tinham conhecido o primeiro templo, está dizendo assim: por que nós vamos ajudar a edificar esse templo, se esse aqui não vai ser nada do que foi no passado? Quantas das vezes nós, posso falar eu, que eu tenho poucos anos, 6 anos na presença de Deus, mas eu ainda sou mais velho na fé do que muitos jovens que estão se chegando, que vive esfriando a fé dos jovens, por dizer que o que vocês viveram no passado, vocês nunca mais viverão nesse tempo que nós estamos vivendo. Mas olha para a tua vida se você faz a mesma coisa que você fazia antes. Será que as consequências dos milagres não acontecer, a responsabilidade é de quem? O primeiro templo foi destruído, foi por consequência de quem? Porque o templo não foi destruído porque o povo permaneceu em retidão com Deus, não. O templo foi destruído porque o povo desprezou Deus. Carabacarabadei farabanai. Chorabacarabadei farabadei farabadaiassé. O Senhor, Ele quer reconstruir com as nossas vidas espirituais. O Senhor quer restabelecer aquilo que já viveu aqui de uma forma mais gloriosa. Só que depende de mim. Depende da igreja. Porque quando aquele povo desejou parar, quando aquele povo foi cuidar dos seus próprios interesses, quando aquele povo foi fazer a construção das suas próprias casas, Deus precisou levar um profeta antiquado como Ageu e Zacarias, para dizer assim: vocês estão preocupados com as suas casas, com seus afazeres, com as suas providências, mas e a minha casa? E o templo do Espírito Santo? De que maneira você vai cuidar dele? Por isso que vocês semeiam e não cegam. Porque tudo que vocês estão colocando é dentro de um saquetel furado. Não importa o quanto você faça, você está dando mais valor para os seus afazeres. Volte. Busca as madeiras. Edifica a casa. Porque não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, morada de Deus, casa terrestre? Porque aqui é templo construído com mão de homem, mas o Senhor diz que não habitaria em templo feito de mão de homem. Ele habitou num templo chamado eu, num templo chamado você. Ele manifestou da tua glória para habitar na minha e na tua vida. Espírito Santo, edifique, edificar, reconstruir-se. Versículo de número 9 diz sim, que a glória dessa última casa será maior do que da primeira. Eclesiastes 7:8 diz que o fim das coisas é melhor do que o princípio delas. E
você está achando que o que você viveu foi o ápice de Deus na tua vida, não importa qual é o ápice de Deus que você viverá na tua vida, será somente o princípio de um fim que Deus fará sobre a tua vida. O recurso de Deus não é limitado. Louvado seja Deus. Tem vidas aqui que não acreditam que o Senhor pode restaurar casamentos. Tem vidas aqui que não acreditam que o Senhor pode restaurar a vida espiritual. Tem vidas aqui que não acreditam que o Senhor pode restaurar famílias. Tem vidas aqui que não acreditam que o Senhor pode trazer aquele que se afastou do Evangelho. Mas deixa eu te dizer algo, meu querido. Não importa a circunstância, não importa o tempo, não importa o que você já viveu na tua vida. O Senhor está dizendo: se reconstrua, que eu tenho para a tua vida é muito maior do que o Senhor já proporcionou para você em tempos passados, porque o tempo passado não é nada comparado aos vossos olhos, porque o Senhor fará de ti coisas grandes, extraordinárias e firmes, por causa da manifestação da tua glória. Aleluia. Espírito Santo, não diga que você não pode viver o ápice de um amor conjugal. Ele pode ter se esfriado por um período de tempo, mas o Senhor, Ele diz que renova com tão grande força, que as pessoas vão ficar abismadas, mas o Senhor ainda tem muito mais do que Ele vai se operar. Você vai viver uma alegria muito maior do que você já vivenciou na tua vida. Você vai ter um êxtase espiritual tão maior na tua vida, que as pessoas vão dizer: aquele templo não era nada mesmo. Por quê? Porque a glória de Deus na minha vida é muito maior hoje do que era no passado. Aleluia. Só que depende de quem? Depende de mim. Depende de mim. Eu só vou ter maior ousadia do que eu tinha no passado, eu só vou ter maior comprometimento do que eu tinha no passado, eu só vou ter maior propósito de Deus na minha vida como eu tive no passado, se eu me reconstruir. Porque o Senhor, Ele já disse: eu tenho o recurso necessário para reconstruir a tua vida. Você quer reconstruir? Ele vai fazer, porque a palavra dele é verdadeira. E no versículo de número 9, a parte final: reconstrua-se, porque quando tiver reconstruído neste lugar, eu darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Que Deus abençoe a vida da igreja. Fique com essa palavra, reflita no teu coração, reconstrua a tua vida espiritual, que o Senhor está preparado de fazer coisas maiores na tua vida, em nome de Jesus.